Agora é pra valer. Prepare o seu coração porque vamos para os últimos 90 minutos de Vasco e Fluminense no Maracanã. A bola vai rolar 9h30 da noite, valendo uma vaga nas quartas de final. Mais uma vez, esses dois frente a frente. O jogo de ida, fraquinho, né? Jogo ruim, 0-0, sem graça, mas hoje não dá pra adiar. Não dá pra se acovardar. É dia de crescer, é dia de fazer feliz o torcedor tricolor que vai encher o Maracanã, você que estará em casa, você que vai assistir com os amigos na rua, aonde você estiver. Vem comigo a partir de agora, porque esta quarta-feira é diferente. Clássico, mata-mata, Copa do Brasil, Fluminense em campo e a partir de agora todas as informações aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Muito bom dia para você nesta quarta-feira. Vai chegando, vai deixando o seu like para a gente começar bem esse pré-jogo. Se inscreva no canal, daqui a pouquinho vamos chegar a 160 mil inscritos, mas só se todo mundo que está aqui todo dia chegando e está conhecendo o canal do Lessa, deixar aí também a sua inscrição. É o jogo do ano, é o jogo da vida até aqui. Ah, Lessa, mas já teve jogo de Libertadores, já teve jogo decisivo esse ano, já teve final de Campeonato Carioca. É o jogo do ano agora, até o momento. A gente espera que não seja. Eu espero que lá na frente a gente olhe para essa partida, para esse clássico, como um clássico importante que fez a gente chegar numa final, quem sabe? Ou se não der na Copa do Brasil, que seja na Libertadores, mas hoje está sendo tratado assim. Esse clássico está sendo tratado assim internamente e já desde antes do primeiro confronto. Eu falei isso aqui para vocês, internamente há uma motivação extra, há realmente uma mobilização geral do clube em torno deste clássico devido à importância, tudo que ele pode significar. Uma vitória hoje significa, para além de eliminar o rival, que já é por si só muito especial no mata-mata, o emprego do Zubeldia está em jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se Deus me livre uma derrota acontecer, mas vai gerar consequências, vai gerar muita pressão. A gente não sabe o que pode acontecer, mas o trabalho vai ser abalado. Vale dinheiro também, vale a Libertadores. Por que eu estou falando isso? Pode valer, né? Porque daqui a pouquinho, na outra semana, o papo já é Libertadores. Imagina como a gente chegaria para esses confrontos após uma nova eliminação para o rival. Então, definitivamente, não dá para pensar em outro resultado que não seja vitória. Passamos por um momento extremamente complicado, né, com um sistema defensivo desconfigurado, e sobrevivemos no primeiro jogo. O Fluminense fez um jogo correto, defensivamente, muito correto. Faltou competência lá na frente, que é o equilíbrio que a gente necessita alcançar novamente. Mas esses jogadores que entraram em campo sob muita desconfiança deram uma resposta. Por que deram uma resposta? Porque jogaram com atenção, com foco, com dedicação, com aplicação, competitividade, tudo aquilo que eu falei no pré-jogo anterior. Porque num clássico como esse, quando você tá bem, as coisas vão fluir, vão acontecer. Quando a fase é boa. Agora, quando a fase é ruim, quando tecnicamente a coisa não está encaixada, a única forma de você compensar isso é competindo, é brigando, é entrando sempre numa rotação acima. O adversário ele não pode correr mais que você. Ele pode até jogar melhor que você, mas não pode correr mais. Então acho que com esse espírito e mais, com a torcida do Fluminense, que pode ser a maioria hoje, que deve ser a maioria hoje, ontem 46 mil ingressos vendidos, a última parcial que a gente teve, setor sul esgotado, setor norte não tinha nem 15 mil ingressos ainda vendidos, setores mistos a gente não tem como saber. E uma coisa muito importante, eu falei essa semana, mas faço questão de repetir agora, é muito importante essa sinergia, essa sincronia com a arquibancada. É claro, o time dentro de campo precisa fazer o torcedor acreditar. Precisa gerar um estímulo na torcida, para trazer a torcida para perto. Para todo mundo que estiver no Maracanã sentir que os caras estão querendo, que a equipe está buscando, que vai para cima, que vai tentar vencer o jogo desde o início. E aí a atmosfera faz muita diferença. Não tem como negar, gente.
A gente falava isso na época da Libertadores, a gente via como o Fluminense era forte e como sempre é forte quando tem um público muito grande no Maracanã. Isso não é acaso. Então acho que é um dia da gente deixar um pouco as diferenças de lado, acreditar, mesmo o time, por vezes e já há algum tempo, e é fato, não está conseguindo passar essa confiança pra gente, mas vamos esquecer um pouquinho o que está rolando. São 90 minutos em que tem que ter apoio. Se der errado depois, aí a chapa vai esquentar, mas depois do jogo. É uma partida realmente para gerar essa interação, para gerar esse apoio irrestrito durante esses 90 minutos. Vamos acreditar, vamos confiar, quem vai para o Maracanã, vamos para apoiar e depois, se Deus quiser, vamos comemorar essa vitória, mas se não der, teremos muito tempo para remoer, para criticar e para falar tudo que a gente vai ter que falar na sequência. Mas pensar positivo é mais do que possível. O primeiro jogo mostrou isso. O Fluminense já deveria ter vencido. Não teve competência para fazer os gols e vencer. Hoje a gente espera que seja diferente e a partir de agora a gente vai falar da provável escalação no nosso pré-jogo. Vamos à provável escalação, sempre com a parceria da KTO, aqui no comentário fixado tem ali o link para você baixar o app da KTO. Se você não baixou ainda, corre lá, baixa o app, utiliza o cupom JORNADA no cadastro, que isso ajuda demais. Sempre tem pedido porque facilita muito mesmo e realmente ajuda demais a gente. Mesmo você não entrando lá na KTO para apostar, enfim, mesmo não fazendo isso, só de baixar o app e fazer o cadastro utilizando lá o cupom JORNADA, já dá uma moral imensa aqui pra gente. Vamos lá. Jogadores que estão fora, os lesionados, como a gente já sabia. Thiago Silva, Freitas, Midjan e dá para contar o Matheus Reis também, né? Um jovem que está há muito tempo já lesionado. Voltam, a princípio, James e Castillo, os dois recuperados de problemas musculares. Não é confirmado ainda, mas a tendência é de que pelo menos o James seja relacionado para o banco de reservas. Inicialmente, sim. É o que a gente vai falar agora. E o Lúcio Acosta está pendurado nisso. Os cartões eram depois das oitavas de final, mas o Lúcio entra nesse jogo pendurado, tá? Então é importante ter, para variar também, né? Ter atenção nisso. Vamos lá. Primeiro, colocando na tela a provável escalação do Luiz Ubeldia, com Fábio no gol, Guga na lateral direita, dupla de zaga Igor Rabelo, Ignácio e Arana na lateral esquerda, no meio de campo, com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, o ataque Canóbio, Savarino e John Kennedy. Deve ser esse o Fluminense, ou seja, a mesma equipe que empatou com o Vasco no jogo de ida. Mesmo o James voltando, a ideia é manter Igor Rabelo com o Ignácio. Foram bem, deram uma boa resposta, aproveitaram a oportunidade, o time não sofreu gols e o James também está voltando de lesão. Então, a priori a decisão do Zubeldia é essa e para mim está correta. O James, até durante a semana eu falei isso, é um jogador que já vinha sendo muito questionado quando estava bem, sem lesão, sem nada. Imagina nessa situação. É um risco desnecessário e assim, vai tirar o Rabelo e colocar o James. Alguém acha que vai ser melhor? Eu falei aqui recentemente e repito, para mim o James é o zagueiro mais fraco que o Fluminense tem hoje no momento, pelo menos pelo que apresentou até aqui. No restante do time, acho que não tem debate entre Hulk e John Kennedy. Seria uma loucura ele colocar o Hulk como titular, não tem nada que justifique isso. Então, mesma coisa, ele tirar o Savarino para colocar o Soteldo, que tem entrado bem nos jogos, acho improvável. Algumas pessoas levantaram essa possibilidade, mas acho improvável o Zubeldia fazer isso. Ainda mais em jogo assim decisivo. Acho que ele vai com a equipe que ele conhece, que ele tem jogado, e aí depois se tiver que fazer alguma mudança num jogo de Campeonato Brasileiro, testar alguma coisa, eventualmente pode acontecer. Se bem que não vai ter muito tempo para isso, né? Porque depois já vem a Libertadores. E aí, vamos, já que o time vai ser o mesmo, analisar rapidinho o que aconteceu no primeiro jogo. A gente viu o Vasco iniciando com mais posse de bola, o Fluminense ficando menos com a bola, num desenho claro de contra-ataque. Se defendendo, não recuado, combatendo muito na marcação, que foi um ponto importante no primeiro tempo. O Fluminense competiu muito, pressionou muito a marcação, quem estava com a bola, pressionou o portador da bola, coisa que não estava acontecendo nos outros jogos, e aconteceu, principalmente no primeiro tempo, quando teve perna. O Vasco tinha uma posse de bola, mas era uma posse de bola estéril, não conseguia criar uma chance clara de gol,
E o Fluminense foi controlando e deixando o Vasco incomodado com a marcação. E aí tentava sair em velocidade e criou situações assim. Podia ter feito gol no primeiro tempo, podia ter feito gol no segundo tempo. Depois, o segundo tempo ficou um pouco mais equilibrado, mas ainda assim, a característica do jogo foi o Fluminense saindo em transição. Então hoje, mais uma vez, não imagino um jogo de cara tão aberto, mas creio que as equipes vão se arriscar mais em algum momento. A não ser que os dois times escolham fazer um jogo covarde de empate para decidir tudo nos pênaltis. Eu acho isso impossível? Eu desacredito? Não. Infelizmente, é possível. O medo realmente de perder, e a gente sabe que muitas vezes o Zubeldia tem isso, o medo de perder, o receio de levar o gol, faz com que você arrisque, mesmo às vezes estando numa situação favorável. E aí preocupam as mexidas no segundo tempo, que têm sido muito ruins, as escolhas. A gente concorda com a escalação, mas na hora de escolher, que é um momento que às vezes você decide o jogo ali, uma escolha pode definir o rumo da classificação, isso tem sido também um problema. A leitura de jogo do Zubeldia. Para além das deficiências que sabemos, o Fluminense tem, principalmente hoje no ataque. Antes era defesa muito criticada, hoje o Fluminense tem criado oportunidades e está com dificuldade de fazer gols. Recentemente ficou 2 jogos, agora contra o Vasco, não leva gol. Foram 3 jogos já nesses últimos meses. 3 jogos em que não levou gol e não conseguiu fazer. Então, é realmente o equilíbrio ideal, o mundo perfeito, é você ser um time seguro atrás, levar poucos gols e ter um bom ataque. Hoje o Fluminense está com dificuldade de encontrar esse equilíbrio. E o Vasco é o mesmo cenário. O ataque do Fluminense, para mim, é muito melhor que o do Vasco. Mesmo não demonstrando deficiência nesses últimos jogos, o Vasco hoje, com a chegada do Pedro Manuel, é um time forte defensivamente, mas que no ataque vai revezando toda hora, entra e sai o jogador, porque ninguém consegue resolver. Então até nisso os times são parecidos. Só que, diante do Vasco, o Zubeldia optou por fazer uma marcação mais bloco médio e tentar sair nessa transição. Então eu imagino um jogo mais ou menos na mesma pegada do primeiro, tomara que melhor tecnicamente e tomara que, criando as oportunidades, o Fluminense precisa fazer. Precisa acertar. É isso que está faltando. Já deveria ter vencido o jogo de ida. John Kennedy teve uma chance clara para fazer, não fez. Canóbio recentemente, oportunidades, chances claras, desperdiçou contra o Vasco de novo. Então acertar esse pé, pelo amor de Deus, e tendo chance num jogo decisivo como esse, se você não faz, pode ser fatal. Isso, para mim, são 2 coisas, né? Criar e ser efetivo. E o meio de campo, que tem ainda deixado a desejar, e muito. Principalmente com o Martinelli e a Costa, que são referências técnicas. Savarino também tem estado mal. Se esses jogadores não precisam jogar 100% da sua capacidade, hein? Veja bem, se esses jogadores jogarem 60%, 70% que eles podem jogar, já muda muito o time, porque eles estão jogando abaixo de 50%. Estão muito mal. Recuperar esse meio de campo, ter força para competir, que é onde a vitória para mim passa muito por aí, e ser efetivo quando criar as chances. Tomara que o Fluminense possa reencontrar finalmente esse equilíbrio hoje no Maracanã. Vamos ver o que disse o Guga na Flu TV falando sobre o jogo de ida, né? A consistência na defesa, como ele ajudou o time e o que ele espera também para mais este clássico. Expectativa muito grande de jogar um jogo decisivo, né? De Copa do Brasil contra o Vasco, que é um clássico. A gente sabe da importância e da grandeza do jogo e a gente está com a expectativa muito grande dessa classificação, porque a equipe acho que está preparada e merece muito essa classificação. Cara, é um jogo que a gente tem que estar atento. Acho que eu pude dar consistência boa na parte defensiva. Acho que não tive tantas aparições na parte ofensiva, mas também diante do jogo, da circunstância do jogo, mas acho que eu tô me sentindo muito bem, muito pronto para essa decisão. E agora eu chamo o meu amigo Emerson Rocha para trazer informações do Vasco, ele do canal Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, acompanha diariamente o Vasco e traz informações sobre a provável escalação, como é que chega o adversário para esse jogo, os problemas que tem também o lado de lá para resolver e um Vasco também que deve vir com mudanças, inclusive no ataque. Fala aí, Emerson.
Fala, meu parceiro Vitor Lessa e a todos ligados aqui no canal do Lessa. Chego com as informações do Vasco. Prazer para você que está me conhecendo agora, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos e também do canal Emerson Rocha, trazendo aqui alguns detalhes para o Vasco que joga contra o Fluminense nessa quarta-feira, 9h30 da noite, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco do técnico Pedro Emanuel, português, que chegou ao Vasco logo depois, um pouco antes, inclusive, do início dos jogos antes do final da Copa do Mundo, já estreou no jogo contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, derrota por 1-0, e de lá para cá são 3 empates e 1 vitória, ou seja, são 4 jogos sem perder do técnico Pedro Emanuel. Mas são jogos em que o Vasco fez uma consistência defensiva muito importante com esse treinador, mas o sistema ofensivo vem deixando muito a desejar. O treinador fez um trabalho no domingo, na segunda-feira e nessa terça-feira, visando essa partida de quarta. E tem um detalhe, ele vai escalar um time com algumas mudanças, pelo menos 2 mudanças que aconteceram do último jogo do sábado, no empate em 0-0. O David vai permanecer no sistema ofensivo e deve ganhar um parceiro de ataque que é o Brenner, ex-jogador inclusive do próprio Fluminense e do São Paulo, deve iniciar essa partida ao lado do David e também do Andrés Gomes na frente. E o Thiago Mendes, que cumpriu suspensão, volta ao time. Com isso, o time do técnico Pedro Emanuel para essa partida deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, e no meio-campo o trio formado por Jair, Tietê e Thiago Mendes. E lá na frente, como eu disse, o ataque com David, Andrés Gomes e o Brenner. Agora, a questão do posicionamento no ataque, que é uma dúvida. Quem é que vai ser o jogador que vai ficar mais centralizado? Será que vai ser o Brenner? Será que ele vai manter o DVD, o David, como centroavante do time? Ele pode deixar um time um pouco mais móvel. Se, por exemplo, o Brenner for esse jogador de referência, o Andrés Gomes deve jogar pela direita e o David cair mais pela esquerda. Já no meio-campo, com a volta do Thiago Mendes, o Thiago Mendes deve ser o jogador mais próximo ao ataque, até porque é um dos artilheiros do Vasco na temporada, e mais atrás o Tietê tendo um pouco de liberdade e ajudando o Jair na marcação, e o Jair com a posse de bola no início, como o Martinelli faz no Fluminense, ser o cara da saída de bolas, pelo menos da defesa para o meio-campo. Esse deve ser o Vasco, que, como eu disse, nos últimos 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, 2 últimos jogos sem sofrer gols, a defesa pelo menos tendo uma consistência, o que não tinha na temporada total com o Renato Gaúcho no comecinho com o Fernando Diniz. Já com o Pedro Emanuel, ele me parece que já dá um brilho ali no sistema defensivo, agora falta o Vasco buscar reforços para poder melhorar o sistema ofensivo. Mas para esse jogo, o Vasco espera fazer um bom jogo, conseguir a vitória nos 90 minutos e, caso não consiga, levar para os pênaltis e se garantir nas mãos do Léo Jardim, como aconteceu na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Essas são as informações do Vasco aqui para o canal do Lessa. Tamo junto, Vitão. Grande abraço. Valeu. Fui! Valeu, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Um abraço para todo mundo aí. Bom, é um Vasco, portanto, que deve mudar esse setor de ataque. O David é um jogador mais físico. Resta saber se ele vai jogar mais centralizado, se o Brenner vai jogar para a esquerda. Brenner, que conhecemos muito bem, que é muito criticado por lá também. E aí ele deve colocar o Andrés na direita, ou seja, o Andrés em cima do Arana. Isso me preocupa, porque no jogo de ida, o Guga marcou muito bem o Andrés. Ele não fez nada, não arrumou nada. Caindo em cima do Arana, lado esquerdo, me preocupa um pouco. Sendo bem sincero, me preocupa bastante. É um ponto de atenção. E o Thiago Mendes voltando é o cara que faz diferença no time. Tem jeito, é um jogador, o melhor jogador do Vasco para mim hoje é o Thiago Mendes, é um meia que organiza o time, que cria, é um cara que não pode ter liberdade. Ele na Copa do Brasil ano passado, ele teve muita liberdade no jogo daquela virada, no Brasileiro. Ele fez o que quis com o meio de campo do Fluminense. Então esse é um cara que tem que chegar nele e não pode deixar ele jogar. Porque se fizer isso, já tira muito, já mata muito o jogo do Vasco. É um ponto que o Fluminense tem que ter atenção e eu espero que esse erro não seja repetido novamente esta noite. Pra gente finalizar, vamos para a arbitragem. Apita o jogo Wilton Pereira Sampaio. Experiente Wilton, árbitro de Copa do Mundo auxiliado pelo Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha. O VAR vai ser o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Bom, é aquele negócio, né? Não é que o Wilton é maravilhoso, que eu sou fã do Wilton Pereira Sampaio, mas, cara, ultimamente ele
tem dado sorte ao Fluminense, né? Esse ano já foram 3 jogos, 3 vitórias sobre o Remo, Santos e São Paulo. No total são 43 jogos, a título de curiosidade, né? 22 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Tem o dobro de vitórias. A gente pergunta, Léo, por que você fala isso? Está querendo dar a entender que o Fluminense ganha com esse ato porque ele está beneficiando? Não, nada disso. Curiosidade, retrospecto apenas. Nos últimos 12 foram 2 derrotas só com ele. Então tomara que ele dê sorte mais uma vez. Continuar 100%. 4 jogos com o Wilton no apito, 4 vitórias. Que venha mais uma hoje lá no Maracanã. Para mim, o árbitro, se eu pudesse escolher um aí, escolheria o Wilton para apitar esse jogo, dentre as opções que temos, né? Evidentemente. Mas é isso, olha só, tem transmissão do Amazon Prime, da Globo, Premiere, Sport TV, mas você deixe o áudio com jornada, com a gente. Você já sabe, pré-jogo, nosso pré-jogo começa amanhã 9h30, 6h30 da noite, já estaremos ao vivo, 3 horas antes de pré-jogo, movimentação do lado de fora, do lado de dentro, nossa transmissão coletiva, zona mista, tudo. E uma narração, claro, uma transmissão para você que é tricolor, de quem entende realmente de Fluminense, para você não ouvir besteira, tá? Então, conto com vocês, logo mais, bora pro Maraca, confiança, cabeça erguida, para garantir essa vitória e chegarmos, portanto, nas quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço, nos vemos mais tarde.